Marcos, Marcos capítulo 5, no versículo 35. Você que de repente está aí com a sua Bíblia, trouxe-a, nós vamos nos ater a todo esse capítulo de Marcos, capítulo 5, do versículo 21 ao versículo 43. Então vou fazer diversas menções, abordagens desses versículos, desse capítulo 5 de Marcos. A Bíblia diz: enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre. Quantos aqui já ouviram a expressão tarde demais? Levanta sua mão quantos já ouviram essa expressão, é muito comum, tarde demais. Talvez você, jovem universitário que está prestando vestibular ou Enem, já viu aquele meme dos alunos perdendo o horário de entrar no meme, de entrar na escola, né, para fazer a prova. Aquele porteiro, ele não tem autorização para deixar quem se atrasou para entrar, e com certeza, uma das coisas que o porteiro diz é: tarde demais, não tem como mais entrar. Ou talvez você perdeu o horário de embarque do seu voo, e ali o policial que fica lá na porta da sala de embarque, ele também vai dizer com muita pena: tarde demais. Ou talvez você viu um produto em promoção, que você estava querendo tanto aquele produto, e demora um pouquinho para chegar na loja, e quando chega lá, pergunta: e aquele produto de promoção, vendedor? E o vendedor balança a cabeça para você de forma negativa, dizendo que o produto, ele se esgotou. Tarde demais. Diga assim comigo mais uma vez: tarde demais. Então, tarde demais é uma oportunidade que foi perdida. É um momento que passou. É uma ação que não pode ser mais realizada. E o que acontece quando tarde demais nos alcança? Geralmente vem o sentimento de frustração. Esse sentimento de frustração toma o nosso coração. E quais são as áreas da sua vida que talvez você tenha recebido esse atestado de frustração? Esse tarde demais na sua saúde? Talvez um diagnóstico difícil que foi recebido recentemente. Talvez no seu casamento, no seu relacionamento conjugal. Talvez uma pessoa que está distante de Jesus, e quando você vê aquela pessoa, os primeiros pensamentos que passam pela sua mente é aquela mentalidade de conformidade, dizendo: não tem mais jeito para essa pessoa, tudo que estava ao meu alcance ser realizado, eu fiz. Talvez venha no seu coração esse pensamento: tarde demais para realizar alguma coisa. Nosso personagem central aqui dessa história, o Jairo, diga comigo, Jairo. O Jairo era pai de um único filho, uma única filha. A sua filha tinha 12 anos, e a Bíblia diz que essa filha fica gravemente enferma. Um tarde demais alcançou a vida do Jairo. E não havia mais aquilo que ele quis fazer, né? Eu creio que talvez ele procurou a medicina, os médicos, os profissionais, para que algo pudesse ser feito, né, sobre a sua filha. E a Bíblia diz ao longo dessa história que ela infelizmente vem a morrer. Um tarde demais alcança aquela família. Mas ao ler essa história, eu vi assim, um tarde demais para as pessoas que estavam acompanhando do lado de fora. Não era um tarde demais para o Jairo, porque o Jairo, ele procura Jesus, ele vai pedir socorro a Jesus. Ele ouve falar da fama de Jesus e ele não se atém, ele procura a Jesus. O versículo 24 desse texto, a Bíblia diz que Jairo, ao procurar uma resposta, ao clamar a Jesus, a Bíblia diz que Jesus vai com ele. Jesus foi com ele. Jesus ouve o seu clamor. Jesus ouve a sua resposta. E nós queremos aprender nessa noite como obter o favor do Senhor, como Jairo obteve. Como Jesus foi com ele. Por que Jesus foi com ele? Então, as ações que Jairo teve e as lições que Jesus nos ensina nesse texto, nessa narrativa, é o que nós vamos aprender nessa noite. Então, o nosso tema, com Jesus,
nunca é tarde. Vamos dizer juntos? Com Jesus, nunca é tarde. Nunca é tarde, esse é o nosso tema. Então a primeira ação aqui, uma ação de Jairo, um pedido insistente. Nosso primeiro ponto, um pedido insistente. Versículo 21 e 22. Tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Antes de nós entrarmos em si, nesse comportamento, nas ações de Jairo, mas nós devemos entender quem era o Jairo. A Bíblia diz aqui que ele é o dirigente da sinagoga, como se fosse o líder do templo judeu, ou seja, um homem muito influente ali naquela comunidade. E quando a sua filha está doente e procurando as alternativas ali médicas e talvez não conseguindo nenhum resultado, a Bíblia diz então que ele, ao ouvir a fama de Jesus, os milagres de Jesus, ele recorre a Jesus. E aquele homem, por ser um líder influente na comunidade, o líder da comunidade judaica ali, ele rompe duas barreiras. Quais são essas duas barreiras que esse homem precisa enfrentar para ir até Jesus? A primeira barreira é porque o grupo de WhatsApp, podemos dizer assim, o grupo que aquele homem participava, ele era o grupo dos líderes que se opunham duramente ao ensino e ao ministério de Jesus. Eles se opunham, se colocavam contra Jesus, porque eles consideravam o ensino de Jesus como uma ameaça à religião ali judaica. Então Jairo, ele precisa romper essa primeira barreira, o medo da crítica desses homens quando viram Jairo recorrendo a Jesus, do qual eles tanto estavam criticando. Então o medo da crítica e até mesmo o medo de ser retalhado, aquilo que hoje nós chamamos de cancelamento. Então até mesmo poderia ter acontecido, e creio que até aconteceu, um cancelamento contra o Jairo, desses líderes religiosos ali que faziam parte do seu grupo. E em segundo lugar, a segunda barreira, ele como um líder importante da comunidade, ele como responsável ali pela administração do templo, supervisionando, cuidando daquela sinagoga, aquele homem era um homem importante na comunidade. Então quando ele achega-se a Jesus, como o texto que nós lemos diz, ele se prostra a Jesus, querido, ele coloca o seu status por terra, ele coloca o seu status ao chão, ele se humilha diante do Senhor. Então eu creio, quando eu estava meditando nesse texto, eu creio que o milagre na vida desse homem já começou aqui por esse ponto. Ele procurando a Jesus, ele abrindo mão do seu status, ele abrindo mão da sua reputação para se prostrar diante de Jesus, da qual o seu grupo, até talvez ele, o tanto rejeitaram, mas aqui ele encontra em Jesus a sua resposta. Então eu vejo que aqui o milagre já estava acontecendo na vida desse homem. O romper do orgulho do nosso coração ao se prostrar aos pés de Jesus. Olha só essa frase do John Henry Burney. E ele diz o seguinte: não há lugar na terra mais alto do que está aos pés de Jesus. Naquele momento da vida do Jairo, não existia outro lugar para ele estar e a quem recorrer, a não ser aos pés do nosso Senhor. E é assim que eu e você também, quando momentos de adversidade na nossa vida baterem a nossa porta, esse é o lugar que você deve encontrar refúgio, socorro e provisão, aos pés do nosso Senhor, amém? Aos pés do nosso Senhor é o lugar mais alto para você estar em toda e qualquer situação. Versículo 23, continuando, então ele está ali prostrado aos pés do Senhor, e ele apresenta um clamor insistente. A Bíblia diz, e lhe implorou insistentemente: a minha filhinha está morrendo, vem por favor, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e que viva. Então nós podemos também tirar duas conclusões desse momento aqui. Jairo apresenta diante de Jesus um clamor perseverante, um clamor insistente, e Jairo apresenta o seu pedido de fé diante de Jesus.
Com certeza você se identifica com essa história. Quantos aqui são pais? Quantos aqui são pais de crianças pequenas? Quantos aqui não sentem quando seus filhos estão enfermos, estão doentes? Né? Existe um meme, né, assim, clássico na internet, que é um pai sentado ali no lugar de coletar sangue ou aplicar injeção no bebê. Quantos já viram esse? Em vez da criança estar chorando, quem está chorando é o pai lá, porque o bebê é que vai receber a injeção, mas o pai lá já está em prantos. Queridos, dói no nosso coração também a dor dos nossos filhos. Essa era a dor de Jairo. A sua dor era realmente válida. E no seu sofrimento ele busca Jesus. E aqui nas outras versões para esse mesmo texto, essa história é relatada tanto em Marcos, como também em Mateus, Lucas e Marcos. Nas outras versões e também nas outras versões da Bíblia, esse texto, essa parte fala a mesma coisa. Mas olha só, em outra diz assim: insistentemente lhe suplicou. Em uma outra diz, pedindo com muita insistência. O fato é, esse homem apelou para Jesus. Esse homem solicitou, esse homem clamou para Jesus. Ele precisava de um milagre, ele não estava disposto a abrir mão do seu pedido, desistir da sua filha. Por isso ele encontra e procura Jesus. E nós não temos um homem aqui soberbo, arrogante, dizendo: eu estou aqui em busca dos meus direitos. Pelo contrário, quando esse homem se prostra, nessa posição de humilhação, ele está clamando pela misericórdia do nosso Senhor, e o nosso Senhor é misericordioso. Todos aqueles que procuram dessa forma, encontram nele misericórdia. Amém ou não amém? Em Lucas capítulo 18, no versículo 1, Jesus nos ensina o princípio que o próprio Jairo aqui está colocando em prática. Lucas 18 diz: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para lhes mostrar que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Diga assim comigo: orar sempre e nunca desanimar. Então Jesus está contando aqui a parábola, a história da viúva perseverante, da viúva persistente. Essa viúva tinha uma causa na justiça, e a Bíblia diz que o juiz iníquo ficava resistindo, demorava-se em liberar, aquela causa. Mas a Bíblia diz que essa viúva, com esse termo que está escrito no texto, importunava aquele juiz. Importunava aquele juiz: por favor, me faz justiça. Por favor, me faz justiça. E a Bíblia diz que aquele juiz iníquo libera aquela causa para aquela mulher. Então Jesus está ensinando para mim e para você, através dessa parábola, o dever. Então, queridos, existe uma parte que é sua e existe uma parte que é de Deus. A parte que é sua, o dever que a Bíblia diz aqui: orar sempre e nunca desanimar. Orar sempre e nunca desanimar. Quantos aqui têm um pedido de fé, precisam de um milagre? Levante a sua mão. Levante a sua mão em fé. Quantas mãos levantadas? Quantos pedidos? Então, qual que é a direção? Qual que é o seu dever? Orar sempre e nunca desanimar. Então eu venho aqui no altar do Senhor, apresento o meu pedido, apresento o meu clamor, e quando chega ali do lado de fora, eu já estou duvidando do pedido que eu acabei de fazer em fé, do pedido que eu acabei de apresentar com tanta insistência diante do Senhor. Queridos, então Jairo aqui nos ensina sobre essa fé perseverante. E essa fé perseverante, à medida que você vai orando sempre e nunca desanimando, seus músculos espirituais, eles são a cada dia equipados, eles são a cada dia fortalecidos. O fato é que quando você compreende que o sofrimento, ele tem o poder de te levar ao Senhor, quando você compreende esse foco, quando você compreende que os sofrimentos, eles podem pavimentar o caminho até o Senhor, que as aflições que nós enfrentamos, elas podem se transformar em fonte de bênçãos que nos conduzem a Jesus. Então essa ótica é a que nós devemos ter, os sofrimentos, as situações que nós passamos, nos conduzindo até Cristo, como Jairo foi conduzido até Jesus. E queridos, o Jairo, ele sabia porque sabia. Diga assim comigo: eu sei porque sei.
Sei porque sei. Ele sabia porque sabia que se Jesus tocasse na sua filha, pelas histórias que ele estava ouvindo sobre o poder, sobrenatural de Jesus, que a sua filha seria curada e ela viveria. Então, em primeiro aqui, ele clama com insistência, com perseverança. Então, quando você orar, você sempre vai se lembrar da viúva, orando sempre, nunca desanimando, clamando ao Senhor com perseverança, clamando ao Senhor com insistência. Em segundo lugar, esse pedido de fé que chama a atenção do nosso Senhor e que faz e que estimula Jesus a ir junto com ele. Então Jesus vê o pedido dele e fala: uau, eu vou com esse homem já está com a fé dele a nível superior, só uma questão de alguns momentos para o milagre ser materializado. Então Jairo, ele clama aqui com fé para Jesus. E o Jairo nos ensina um dos princípios de fé que eu e você nós devemos exercitar. Diga assim comigo: a fé deve ser específica. A fé deve ser específica. Olha o que ele se aproxima de Jesus dizendo: a minha filha está morrendo. Eu achei tão interessante, esse texto é tão rico de detalhes, na minha opinião, entre as outras, nos outros livros, esse é o mais rico. Ele está dizendo aqui, ele está falando da realidade, que a filha estava morrendo. Então nós não temos um homem aqui incrédulo, um homem, porque se de repente ele estivesse agindo com incredulidade, ele nem teria se aproximado de Jesus, ele nem teria nem procurado Jesus, mas ele em primeiro lugar está falando: existe uma realidade, a minha filha está morrendo. Mas depois dessa fala, ele coloca 3 pedidos de fé, ele é específico com 3 coisas. Ele diz o seguinte: a primeira coisa que ele é específico: eu te peço, Senhor, vem comigo. Primeiro, eu te peço, Senhor, vem comigo. Então chame Jesus para próximo de você, chame Jesus para próximo da sua situação, traga Jesus para o meio da sua tempestade, amém ou não amém? Segundo lugar, ele pede: Senhor, olha, ele está dizendo até como o padre tem que rezar a missa, ele está dizendo: Jesus, vem, por favor, impõe as mãos sobre a minha filha. Então ele sabe que se Jesus tocasse, se Jesus impôsse as mãos sobre sua filha, esse é o seu segundo pedido de fé: vem, impõe as mãos sobre a minha filha. E o terceiro, que já é uma declaração de fé: ela será curada e ela viverá. Uau, que pedido específico e que pedido de fé esse homem está apresentando diante de Jesus. Então, quando ele procura Jesus, ele tem esse clamor específico que nasce de um coração que está já cheio de fé. Lá em Romanos 4,17, a Bíblia diz que Deus é quem faz as coisas que não existem como se já existissem. Então Jairo aqui já está caminhando em fé, ele já está vendo a sua filha curada, por isso ele diz: Senhor, o Senhor vai impor as mãos sobre ela, e ela vai viver, e ela vai ser curada. E nós temos esse Deus que faz realmente as coisas, que traz coisas que não existem como se já existissem, e isso é fé. A Bíblia diz lá em Hebreus que a fé é a prova dos fatos que não se veem. Esse homem já tem a prova no seu coração, ele já está vendo o seu milagre materializado. Querido, quais são os pedidos específicos que você está fazendo em fé? Quais são? Você tem um pedido? Muitos levantaram a mão, então eu creio que você tem um pedido. Agora o passo é: quais são os pedidos bíblicos e específicos que você está fazendo em fé? A última vez que eu compartilhei esse tema aqui, uma irmã muito preciosa, ela me mandou uma mensagem contando o seu testemunho, quanto ela foi edificada e encorajada com essa palavra, de ser específico, de orar especificamente. Ela vende alguns produtos desses de linha, de cuidado, e ela disse assim: pastor, eu estava com alguns produtos
meio estacionados assim. E assim como o Senhor ensinou ali a ser específico, né, a declarar, né, e declarar em fé, eu coloquei a minha fé em ação e falei: Senhor, eu te peço que todos esses produtos sejam vendidos, né? Eu preciso fazer um dinheirinho com esses produtos aqui. E ela disse que naquela mesma semana ela conseguiu a venda de todos eles. E aí ela ainda disse que deu um passo de fé, já fiz o próximo pedido. Eu falei: é isso aí, é isso aí. Então quais são os pedidos em fé e específicos que você está fazendo, lógico, orando de acordo com a palavra de Deus? Porque é assim que nós aprendemos aqui com Jairo. E foi por isso, Jesus já vendo esse homem cheio de fé, que o versículo 24 declara: e Jesus foi com ele. E eu quero fazer uma declaração sobre a sua vida, para que se cumpra a vontade do Senhor, e não a sua, o reino do Senhor, e não o seu reino. Eu declaro: Jesus irá com você, Jesus atenderá ao seu clamor, Jesus trará o céu sobre a terra. Sabe por quê? Porque o Senhor, querido, se importa com você, porque o Senhor se identifica com a sua dor, porque o Senhor ama você e Ele tem planos de paz para você e não de mal. Por isso eu declaro: o Senhor irá com você. Diga assim comigo: o Senhor irá comigo. Eu creio. Mais uma vez agora em fé: o Senhor irá comigo. Eu creio. Então, em primeiro lugar, esse pedido insistente. Em segundo lugar, uma situação que acontece aqui no meio do caminho, uma incerteza aparente. Então o que acontece aqui, a intercorrência que acontece, que também foi um milagre, que também foi Jesus parando para atender uma pessoa. Então nós temos aqui Jesus indo com Jairo para a casa de Jairo, Jairo com o coração aflito, Jesus cercado por uma grande multidão. Quando é fé, né, como diz, né, no português aí, coloquei, quando é fé, Jesus, uma pessoa, né, que naquele momento, né, que era uma mulher, toca em Jesus. Jesus sente que dele sai poder, sente que aquele toque foi um toque de fé. E Jesus começa a perguntar para os discípulos: alguém me tocou, eu senti que de mim saiu poder. Então os discípulos estão falando: Senhor, essa grande multidão aqui, como nós vamos descobrir quem te tocou? Mas Jesus ali: eu creio, alguém me tocou, eu quero saber quem foi. E no frigir dos ovos, essa história, ela conclui com aquela mulher que há 12 anos, como aquela menina de 12 anos também, 12 anos sofrendo uma hemorragia. E ela toca em Jesus misteriosamente, porque alguém com hemorragia era considerado impuro, não poderia tocar em ninguém, e nem mesmo em Jesus. Então nós vemos aqui que momentaneamente Jesus para atender aquela mulher, glória a Deus por isso, para entender, entrevistar ela, porque, né, havia tanta fé no coração dela como de Jairo. Mas por alguns momentos nós vemos aqui Jesus virando as costas para a situação de Jairo. Eu fico pensando na aflição de Jairo. Jesus disse que iria comigo, por que Jesus parou? Por que Jesus foi atender esse povo? Ele disse que iria comigo. Então eu penso aqui realmente que o coração de Jairo aqui tão aflito com respeito a Jesus. E eu queria perguntar para você, se alguma vez você já sentiu que o Senhor talvez virou as costas para você, que o Senhor talvez, que as portas elas não estão se abrindo, que as orações não estão sendo respondidas, que Deus está se tardando, que a comunhão parece estar interrompida. Você olha para a direita, para a esquerda, todo mundo está sendo abençoado, menos você. Quero dizer uma palavra para aquietar o seu coração. Fica firme, meu irmão. Fica firme, coloca os seus olhos em Jesus. Porque o Jairo, ele não ficou de mimimi. Meu Deus, Jesus virou as costas para mim, minha situação era tão necessária. Não, Jesus, mesmo ali atendendo aquela pessoa, o Jairo permanece ali com Jesus. E até mesmo o nosso Senhor Jesus passou por um momento desse como Jairo. A Bíblia diz que lá na cruz do Calvário, Jesus faz a oração: meu Deus, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Querido, se o próprio Jesus fez essa oração diante do Senhor: por que me desamparaste? Meu irmão, nós vamos enfrentar essa prova na nossa fé também. Uma hora ou outra nós vamos, de certa forma, passar também como Jairo passou por esse momento.
Mas não se renda, não se abale, continua firme, queridos, porque a recompensa do Senhor, Ele vem para quem não desiste. Diga assim comigo, a recompensa do Senhor vem para quem não desiste, em nome de Jesus. Então o texto continua no versículo 35, Jesus atendendo aquela mulher, talvez finalizou a conversa e chega um grupo de pessoas, dizendo, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, versículo 35, sua filha morreu, disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre. Se fosse você, o que você pensaria? Como você reagiria? O que você faria? Enquanto a menina estava viva, tinha um fio de esperança no coração de Jairo, ele até estava feliz, porque ele estava levando ali, mas quando a menina morre, a desesperança bate na porta do coração de Jairo. E assim também, queridos, quando as circunstâncias elas fogem do nosso controle. É tão bom quando a gente tem tudo sobre o nosso controle, sim ou não? Eu mesmo sou muito sistemático, eu gosto das coisas muito assim no controle. Mas infelizmente eu não tenho controle do mundo, eu não tenho controle da minha vida, eu não tenho controle das circunstâncias, eu não tenho controle das pessoas. Momento após momento, essas circunstâncias elas vão sair do nosso controle. E nesse momento, com certeza, quão foi duro ouvir aquela notícia de morte. Eu creio que você já ouviu uma notícia assim, que tem abalado o seu coração, ou que talvez está abalando o seu coração. E é muito difícil ser confrontado por esse tipo de notícia, sim ou não? É muito difícil, é muito difícil. Então eles disseram ali, sua filha morreu. Não incomode mais a Jesus, não precisa mais Jesus vir. Para que você está aqui esperando que Ele venha até a sua casa? Não incomode mais o Mestre. Queridos, e quantas dessas vozes da realidade, era uma voz da realidade, sim ou não? A menina estava morta, sim ou não? Sim, havia acontecido. E essas vozes da realidade, muitas vezes, elas se colocam no nosso caminho, e elas muitas vezes tiram a nossa confiança do milagre acontecer. Então aqui, o tarde demais, falado pela versão das pessoas, tarde demais, Jairo, tarde demais, a sua filha já morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Muitas dessas vozes da realidade, elas estão acompanhadas também como vozes de incredulidade. Diga assim comigo, incredulidade. 2 Coríntios 4,4, a Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, o texto diz aqui, que Satanás, Deus dessa era, cega o entendimento das pessoas para que elas não creiam. Então, incredulidade é uma marca de quem não crê, é uma marca de quem vive nas trevas. Opa, pastor, então preciso vigiar um pouquinho no que eu penso, então preciso vigiar um pouquinho naquilo que eu estou confessando, nas palavras que eu estou liberando, porque de repente se eu estou dizendo, não vai dar certo, eu vou morrer, fulano de tal não presta, meu filho, enfim, várias palavras que nós estamos pensando e depois confessando, vigie, porque essa atitude, essa ação é de quem está cego, talvez ainda nem tenha um encontro verdadeiro com o nosso Senhor, porque só está falando morte, liberando morte naquilo que fala. Continuando a história, versículo 36, e eu gostei muito da nova tradução da linguagem de hoje, para esse versículo, e aí, quando essa notícia dizendo, a filha morreu, Jesus e Jairo ouvem aquela notícia, e olha só o que a Bíblia diz, mas Jesus não se importou com a notícia, e disse a Jairo, não tenha medo, tenha fé. Não tenha medo, tenha fé. Diga assim comigo, não tenha medo, tenha fé. Vira para duas pessoas, a que está do seu lado, uma direita, a sua esquerda, e declara essa palavra de encorajamento para ela, não tenha medo, tenha fé. Como é bom andar com um amigo que te encoraja. Como é bom ter alguém como o nosso Senhor, que nos momentos mais difíceis da nossa vida, em vez de nos colocar para baixo, falando vozes de incredulidade, vozes da realidade,
O amigo Jesus está ali nos encorajando, nos confortando. Olha, Jairo, não tenha medo, olhe para mim, foque, coloque os seus olhos em mim. Mas eu queria antes me ater nisso que Jesus falou, mas na própria ação de Jesus. Então o texto diz aqui que Jesus e Jairo ouviram aquela notícia e não se importaram com ela. Não se importaram com ela. E ao meditar sobre isso daqui, eu pensei assim: nós precisamos ativar o ouvido espiritual inteligente. Como se ativa o ouvido espiritual inteligente? Então você vai ouvir, porque a gente ouve, não tem como, é a lei à nossa vontade. Essas vozes, é na mídia, é no WhatsApp, é em todo o tempo. Mas a coisa que você vai ativar, né? A sua vontade vai ser assim, não vai passar da sua cabeça para o seu coração. Não vai entrar. Você vai falar assim: essa notícia vai ficar a quilômetros de distância de mim, porque eu tenho uma palavra, eu estou confiante nessa palavra, eu sei quem tenho crido, e esse Deus é poderoso. Então você vai ativar o seu ouvido espiritual inteligente para dizer: isso não vai entrar. Por isso que Jesus diz para Jairo: não tenha medo, tenha fé. Vamos dizer mais uma vez? Não. Tenha fé. Então Jesus está dizendo assim: Jairo, não ouve isso não, foca em mim, foca na minha presença, foca naquilo que eu estou te dizendo, né? Outra versão diz: não tenha medo, tão somente creia. E eu creio, querido, que muitas vezes nós vamos precisar ficar só com os nossos olhos, né? Um texto que diz: eu amo ficar com os nossos olhos fixos no autor e no consumador da nossa fé. Olhe para Jesus, olhe para a cruz, olhe para as promessas, mesmo diante das circunstâncias que você esteja vivendo. Olha o que o salmista diz, Salmo 112, versículo do 6 ao 8, sobre o comportamento do justo, quando situações vêm contra ele. Olha o que o salmista diz: o justo jamais, diga assim comigo, jamais. Meu irmão, se você é um justo, você é justificado, lavado pelo sangue do Cordeiro. Olha só o que a Bíblia diz ao seu respeito: o justo jamais será abalado, ele não temerá más notícias. Digam amém. E o seu coração está firme, digam amém. O seu coração está confiante no Senhor, digam glória a Deus. O seu coração está seguro e nada temerá. No final, ele verá a derrota dos seus adversários. Tem uma música que diz assim, meio que salmodiando, né, cantando esse texto: não temerei más notícias, não temerei más notícias, mesmo no vale da sombra da morte, comigo tu estás. Querido, aquele que está confiante no Senhor, ele traz à sua memória a palavra. O Salmo 23 diz: ele prepara para mim uma mesa na presença dos meus inimigos, ele unge a minha cabeça com óleo, ele faz o meu cálice transbordar. Certamente a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão por todos os dias da minha vida. Se for para Jesus, aplauda ao Senhor, amém? Meus queridos, e onde vai brotar essa confiança? Onde vai erguer uma canção no dia mau? Onde você vai cantar, com muitas vezes dançando, ou cantando sobre as cinzas da sua vida? Onde vai brotar isso? Assistindo televisão? Se alimentando de porcaria, de coisa de rede social, sempre, né? Isso. Querido, onde a sua confiança vai ser edificada? Romanos capítulo 10, versículo 17 diz: a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então a sua fé vai ser encorajada, não apenas com um devocional, não apenas ouvindo mensagens. Todas essas coisas são poderosas e você tem que fazê-las, mas em primeiro lugar, a sua fé vai ser edificada ao ler a palavra, ao comer da palavra, ao se alimentar da palavra, ao se alimentar da presença de Jesus. Amém ou não amém? Tenho hábitos semanais de ouvir muita mensagem. Um dos preletores, pregadores que eu faço questão de ouvir em honra a minha liderança é o pastor Jackson.
E ouvindo ele, essa semana, ele trouxe uma estatística que trouxe um choque assim para o meu coração. Ele disse o seguinte, sobre a média de leitura da palavra dos líderes cristãos. Pasmem, sabe qual é a média? 15 minutos diários de leitura da palavra. 15 minutos, você pode falar assim, pelo menos está lendo, mas os líderes, pastores, se os líderes e pastores, a média deles é 15 minutos, misericórdia para o seu rebanho, misericórdia para as pessoas que eles estão pastoreando, que eles estão cuidando. Então, queridos, isso é um alerta para nós, isso é um alerta porque quando os vales que nós vamos enfrentar na nossa vida, se nós não tivermos o consolo da palavra, a confiança nas promessas, o que será de nós? Por isso que nós precisamos diariamente nos alimentar, investir tempo, colocá-la na sua agenda e ser perseverante nisso, amém ou não amém? Então nós temos aqui que Jairo, ele não fica com as vozes da realidade nem da incredulidade, ele fica com a voz de Jesus. Não tenha medo, tenha fé. E essa palavra traz conforto para o seu coração, traz encorajamento para o seu coração. O versículo 38 então conta o desenrolar dessa história. Sai desse lugar perto dessa mulher e vai logo para minha casa então, Jesus. Versículo 38 diz que eles se deslocam para a sua casa. Vamos ler comigo. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. É natural essa cena num velório, sim ou não? Muito natural. Afinal de contas, uma pessoa morreu. E aí imagine Jairo chegando agora para sua esposa. Abraça a sua esposa, e a sua esposa se lamentando, a nossa filhinha, nossa única filha morreu. Então, queridos, existe ali uma cena natural, algo que realmente acontece. Mas eu queria trazer essa realidade para, talvez aplicando na minha e na sua questão. Ali eles estão chorando, conformados com a situação. E quantos de nós talvez não estamos chorando ou lamentando, conformados com algumas situações, com algumas declarações? A família acabou, o filho está desviado, eu vou morrer, essa causa, já é tarde demais. Então quantas pessoas estão talvez conformadas, entregaram os pontos. Versículo 39 e 40, olha a atitude de Jesus. Jesus chega num velório falando uma palavra completamente contrária àquele ambiente. Por isso que o Senhor é tão querido, é tão amado, é tão diferente. Nós apegamos a Jesus por esse seu jeito tão ousado. A Bíblia diz, então entrou e lhe disse, por que esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas ela dorme. E o texto diz que todos começaram a rir de Jesus. Então Jesus chega ali e declara uma palavra de fé. E eu acho impressionante esses homens e mulheres, quando o pastor Jacques era um desses. Quando estava tudo assim, não dando certo, o pastor sempre falava uma palavra de fé. Declarava uma palavra de fé sobre aquela circunstância. Foi assim que Jesus chegou naquele lugar. E aí, o ambiente que era de choro se transforma em um ambiente de zombaria. Risos de zombaria. O clima muda completamente. Como nós podemos trazer isso para nós? Às vezes, quantos risos de zombaria também, daqueles que odeiam a sua vida, daqueles que odeiam a sua família. A Bíblia diz que Satanás é como um leão que ruge, pronto para devorar, ao redor e pronto para devorar. Ao longo dos séculos, as vozes dos incrédulos sempre escarneceram o ministério do nosso Senhor. Mas a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, vai continuar realizando sinais, maravilhas nos céus e na terra. Sabe o que Jesus chega aqui fazendo na casa do Jairo? Jesus chega fazendo um limpa, né? Quem já ouviu essa expressão? Jesus chega fazendo um limpa. Como assim, pastor, fazendo um limpa? O versículo 40 diz o seguinte, ele, porém, ordenou que eles saíssem. Por favor, maninho, vamos sair. Eu não foi assim, não. Então aquele povo está ali rindo, zombando de Jesus, e eu creio que Jesus fala assim, a partir de agora, só fica aqui quem crê no milagre. A partir de agora, só fica aqui quem crê que essa menina não está morta, ela está dormindo e ela vai sobreviver, ela vai se levantar. Então Jesus coloca para fora,
E queridos, esse é um momento de batalha, esse é um momento de se posicionar. Eu já aceitei, é assim mesmo, estou fadado ao fracasso, estou fadado à morte, esse casamento não vai mais para frente. Queridos, nós precisamos muitas vezes nos posicionar. Então Jesus, quem crê fica para dentro, quem não crê vai para fora em nome de Jesus, porque só vai atrapalhar. Então nós precisamos usar essa autoridade para repreender as trevas, para repreender essas vozes de zombaria, para repreender essas coisas que ficam nos oprimindo, para repreender aquilo que fica muitas vezes fazendo que a sua cabeça se conforme com aquela situação. Jesus usa a sua autoridade em Deus e manda sair para fora. Então use a sua vontade, use a vontade em Deus que há dentro de você para dizer: saia em nome de Jesus, tudo que está atrapalhando, tudo que está oprimindo, tudo que está cegando, tudo que está enganando em nome de Jesus, tudo que está impedindo você de viver o seu milagre em nome de Jesus. Amém ou não amém? E eu queria terminar esse ponto aqui, falando sobre a unção de conquista que foi paralisada ali no livro de Josué. Você sabe que Deus deu aquela terra de presente, e Ele falou: olha, vocês vão conquistar essa terra, ela é de vocês, só que tem uma situação. Se vocês me obedecerem, se vocês seguirem o meu princípio, se vocês obedecerem os comandos, se vocês não fizerem aliança com os deuses dessa terra, com os estrangeiros, meu irmão, vocês vão conquistar e vão conquistar tudo, que é tudo de vocês. E a Bíblia diz que Jericó foi conquistada, amém ou não amém? Jericó é conquistada, e Deus dá um comando: os despojos de Jericó não são seus, são meus. A ouro, a prata, a capa, o periquito, o papagaio, tudo é meu. Ninguém pode tocar a mão. E aí beleza, aconteceu a situação, Jericó foi destruída, aquela guerra, aquela alegria, a primeira cidade, glória a Deus. Na segunda cidade, mandaram um pequeno exército. Falaram assim: Jericó vira a proporção da cidade e tudo mais, vamos mandar um pequeno exército. E o que acontece? Em vez de vitória, eles perdem. E agora eles chegam diante do Senhor: Deus, por que essa derrota? O Senhor disse que toda a terra nós iríamos conquistar. E Deus falou assim: Israel pecou. Quer saber o que aconteceu? Israel pecou. Alguém tocou naquilo que não era permitido tocar. Vocês precisam encontrar essa pessoa, o pecado ser confessado, a situação vai ser resolvida. E queridos, muitas vezes o que acontece, áreas que estão amarradas na nossa vida e não estamos recebendo o milagre, porque estamos quebrando princípios. Por que eles não conseguiram tocar em Ai, ganhar de Ai? Porque existia um princípio quebrado. Quando aquele princípio, quando aquela confissão foi feita, quando aquelas coisas que eram do Senhor foram devolvidas, a unção de conquista retomou o seu lugar. Por isso que eu digo, algumas coisas precisam sair para que o milagre de Deus aconteça. Principalmente aquilo que você está pensando e aquilo que você está declarando. E eu estou falando principalmente de você. Tem coisas externas talvez, mas às vezes coisas que começam dentro do seu coração. Então nós vimos em primeiro lugar um pedido insistente. Me ajude a recordar os pontos. Um pedido insistente. Em segundo lugar, uma incerteza aparente. E em terceiro lugar, uma resposta presente. O Senhor continua naquela história com Jairo. Versículo 40. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com eles e entrou onde se encontrava a criança. Então Jesus, para fora ficam todos incrédulos, os choradores fake que estão por aí, dizendo que estão chorando, mas estão zombando. E só vai entrar os discípulos, Pedro, Tiago e João, que vão testificar esse milagre, e o pai e a mãe que têm autoridade sobre a vida dessa criança. E queridos, nessas horas das tribulações, onde os nossos recursos acabam, Jesus nos encoraja ao que ele disse ali para Jairo: não tenha medo, tenha fé. Quando as más notícias elas nos abalam, elas não abalam o nosso Deus. Quando os nossos recursos eles se acabam, os recursos de Deus eles são infinitos, eles não se acabam. Nessa mesma situação, com uma perda de uma pessoa, com uma morte, quando Lázaro morreu, Jesus disse para a irmã de Lázaro, para Marta: Marta, se você crer, você verá a glória de Deus.
E é isso que acontece, querido, quando Jesus está presente. Se nós crermos no seu poder, nós veremos a sua glória. E as causas que talvez são perdidas aos olhos dos homens, têm solução nas mãos do nosso Senhor. Então Jesus aqui, ele entra dando um comando contra a morte. Jesus, ele diz para a morte daquela menina sair. Olha o que diz o versículo 41 e 42. Ele toma a menina pela mão e diz, Talita cumi. Inclusive o nome da menina não é Talita, tá? Então muitas vezes acha que o nome da menina é Talita, mas não é Talita, tá? Talita cumi, que significa, menina, eu ordeno a você, levante-se. Olha a ordem, olha o comando que Jesus está dizendo à morte. Ele é o nosso Deus, Ele tem esse poder, Ele faz todas as coisas. E Ele diz, levante-se. E a Bíblia diz que naquele momento, aquela menina de 12 anos, ouvindo aquele chamado em sua língua para que ela se levantasse, a Bíblia diz que o fôlego de vida voltou e ela se levantou e começou a andar. Então eu nunca presenciei um luto que virou festa, mas nessa casa o luto virou festa em nome de Jesus. E assim que eu creio que nos momentos da nossa vida é o que vai acontecer quando o nosso Deus está lá presente. Queridos, a última palavra aqui não veio dos zombadores, não veio das vozes da realidade, não vieram das vozes da incredulidade. A última palavra veio de Jesus. E eu quero dizer sobre a sua vida, a última palavra sempre deve vir de Deus, sempre deve vir do nosso Senhor. Diga assim comigo, a última palavra vem do Senhor, vem do Senhor. Então nosso Senhor não tem causa perdida com Jesus. Nosso Senhor, Ele cura, nosso Senhor, Ele ressuscita, nosso Senhor, Ele quebra cadeias, nosso Senhor levanta aqueles que estão caídos. E eu queria pedir para que você ficasse de pé nesse momento. Fique de pé. Queria fazer uma pergunta para você. Qual que é a sua causa? Qual é a área da sua vida que você está buscando um milagre? Qual é o milagre que você precisa? Jesus é essa resposta sempre presente. Então nós falamos de 3 coisas: um pedido insistente, sua ação. Uma situação aqui, uma aparente incerteza que acontece e pode acontecer no meio do caminho. Mas com Jesus, em Jesus, nós sempre teremos a sua presença de presente. Amém? Uma resposta sempre presente do nosso Senhor. E eu quero dizer que com Jesus nunca é tarde. Nunca é tarde. Os homens podem falhar, as promessas das pessoas podem falhar, mas o nosso Senhor, Ele nunca falha.